Nós estamos agora iniciando um novo momento de estudo que terá como tema o versículo que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então é uma sequência, vamos continuar estudando os profetas, estamos em Isaías, mas estamos aqui abrindo este parêntese para apresentar este versículo que será usado como nosso tema, dando início assim a essa série de estudos das Escrituras com o título Para compreenderem as Escrituras. Foi o que Cristo fez com os discípulos. Ele disse que já vinha falando com eles quando estava no meio deles, vivendo com eles. E agora que ele ressuscitou, ele precisava rapidamente, naqueles 40 dias de intervalo entre a sua ressurreição e a sua ascensão, ele precisava rapidamente passar este conteúdo, que seria o conteúdo do discipulado. Então nós lemos aqui no versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então nós estamos realizando aqui este método de Jesus, buscando compreender as Escrituras, especificamente a referência das Escrituras a respeito de Jesus Cristo, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então essa é a nossa ênfase, continua sendo encontrando Cristo nas Escrituras. E ele diz que, Jesus diz que os discípulos precisavam compreender toda esta sequência. É necessário que se entenda a obra de Cristo, por que Cristo veio, por que ele foi rejeitado, por que importava que ele fosse rejeitado e por que ele deveria padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então é essa a nossa missão de compreender a história de Cristo, o ministério de Cristo, através das Escrituras. Nós encontramos aqui no versículo 47, ainda Jesus falando a respeito deste ministério e do entendimento das Escrituras. Está escrito assim: E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então veja bem que a mensagem que Jesus diz que nós deveríamos pregar, o que nós deveríamos ensinar, é a mensagem do arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então vemos que deverá alcançar todas as nações, começando de Jerusalém. E que a mensagem que deveria ser pregada seria a mensagem de arrependimento no nome de Cristo para remissão de pecados. É exatamente o que nós estamos estudando no livro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então veja que Jesus está dizendo que essa mensagem de Isaías, ele citou a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então Isaías, o profeta maior, ele fala sobre conversão para a salvação. Ele fala entender com o coração, se converta e seja salvo. Veja que agora Jesus está dizendo que a mensagem que os discípulos vão levar
É uma mensagem de conhecimento das Escrituras, revelação de Cristo, entendimento, então, com o coração, exatamente o que Isaías 6, versículo 10 está dizendo. Entender com o coração e se converta. E seja salvo, salvo pela conversão, salvo pela transformação. Aqui Jesus disse que será pregado arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Então, para salvação, arrependimento, conversão, é uma sequência de Isaías. Nós vemos que tem que haver transformação, tem que nascer de novo. É o justo que vai entrar pela fé, é o justo que vai ser salvo pela fé, é o justo que vai viver pela fé. Então, a mensagem que Jesus mandou pregar, que João Batista veio pregando, é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A salvação é justamente a conversão. A perdição é o pecado. A perdição é a desobediência à palavra de Deus. A perdição é viver de uma forma que desagrada a Deus. Você está perdido, você está condenado. Você não vai entrar no céu, você não vai passar pelo juízo final, você será condenado, você está errado, você está vivendo uma vida errada, você não pratica a justiça, você não anda na luz, você não pode ser perdoado, você não pode ser salvo se você não se arrepender do mal, se você não se converter. Alguém dizia que havia 2 criminosos sendo condenados, um à direita, outro à esquerda de Jesus. E um se arrependeu, um pediu perdão, um confessou o seu pecado e Jesus o salvou, disse: hoje estarás comigo no paraíso. O outro blasfemava, o outro ria, o outro zombava de Jesus, o outro não creu em Jesus. Então o justo viverá pela fé. Aquele que estava ao lado de Jesus se arrependeu, se converteu, entendeu no seu coração que Jesus era o Senhor e pediu para que Jesus o salvasse, clamou, se arrependeu, se converteu a Jesus. Então nós não podemos pregar uma mensagem de uma hipergraça do sangue de Jesus sem arrependimento, sem conversão, sem entendimento no coração para se viver uma nova vida, para agradar a Deus. A salvação está em se tornar filho de Deus. A salvação é que a sua justiça ultrapasse muito a dos escribas, a dos fariseus, a dos gentios, aquele que não conhece Jesus. A salvação é entrar pela porta estreita, é viver como Cristo viveu, é aprender de Cristo. É realmente ser santificado. Buscai a santificação sem a qual ninguém verá Deus, que ninguém vos engane de outra forma. Você tem que nascer de novo, você precisa se arrepender, você precisa se comover, você precisa buscar a Deus, clamar a Deus, pedir perdão, se arrepender. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Então não adianta se chegar em um lugar onde pessoas dizem que creem em Jesus, mas que não há amor, não há benignidade, não há santificação, não há amor ao próximo, não há luz. Ali Deus não está, não são filhos de Deus. Quem anda na luz, como ele na luz está, o seu sangue purifica do pecado se andarmos na luz. Deus é amor, Deus é luz. Quem ama é nascido de Deus. Então tem que haver conversão, um novo coração, um novo nascimento. É preciso haver uma pregação para mudança, para uma nova vida, para uma nova humanidade, para uma nova comunidade, uma nova cidade, uma nova Jerusalém, um novo país, uma nova nação, redimida, convertida dos seus maus caminhos, do seu pecado. É claro, está óbvio na história da igreja que os grandes avivamentos, as grandes transformações em cidades aconteciam quando havia pregação
sobre o arrependimento. E havia lágrimas, pessoas caíam no chão, bradando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Ali Deus ordena a bênção, ali a salvação. É como Zaqueu, que tem um encontro com Jesus e resolve, então, restituir àqueles que ele pudesse ter defraudado, a dar metade dos seus bens aos pobres. Jesus disse, agora que chegou a salvação. Esse é um filho de Abraão. Ele é um abençoador. Ele nasceu de novo, ele foi transformado. Isso é salvação. Salvação é luz no meio das trevas. Salvação é paz no meio da guerra. Salvação é amor onde há o ódio. Salvação é o bem prevalecendo sobre o mal. Isso é salvação. Cristo é a luz do mundo. Ele brilhou, resplandeceu no vale da sombra da morte, do pecado, da ignorância, da maldade, da malignidade. Ali brilhou a luz de Jesus, trazendo nova vida, nova criatura. Sou como o apóstolo Paulo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa é a mensagem de Jesus. Você precisa mudar. Jesus morreu na cruz e te redime dos pecados do passado. E agora ele quer que você seja uma nova criatura. Ele quer que você viva uma nova vida que agrade a Deus, uma vida de amor e de obediência ao seu mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como ele te amou. Vós sois testemunhas destas coisas. Vocês vão contar essa história, anunciar isto, falar do arrependimento, da conversão, da transformação, do quebrantamento, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Essa é a mensagem de toda a palavra de Deus, das Escrituras. É assim que se compreende as Escrituras, é desta forma, com a vida. É algo que realmente muda a sua vida, mexe com a sua vida, transforma a sua vida, te faz nascer de novo. É este ser renascido que vai entrar no céu e vai estar de pé, com a cabeça erguida na volta de Cristo no juízo final. Veja aqui o versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, realmente, tudo isso que nós falamos é possível apenas aquele que é batizado com o Espírito Santo, é que tem esse entendimento, é que vai compreender as coisas de Deus. Por isso que ninguém vai sair, deve ir saindo, procurando fazer discípulos. Fará discípulos tão perdidos quanto ele. Vai pregar uma mensagem tão inconsequente, tão sem razão, tão sem vida como é ele próprio. Ele fará péssimos discípulos. Mas Jesus disse que o complemento da sua obra, o que ele veio fazer, ele veio abrir a porta do céu para o Espírito Santo descer, ser derramado sobre a humanidade. Nós temos a promessa do Pai. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele derramou sangue para ressuscitar, subir ao céu e receber o dom do Espírito e derramar a promessa, a vitória. É agora que a palavra de Deus que está em Moisés, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, se cumpre. É que ele sobe ao céu e dá dons para os homens, se batiza com o Espírito Santo. João Batista disse, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Essa é a obra de Deus, essa é a porta aberta. Este é o céu na terra. Essa é a grande vitória. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio abrir a porta do céu para o Espírito Santo ser derramado e termos agora assim um povo de Deus zeloso de boas obras, porque agora o Espírito Santo habita em nós. E essa lei, que era uma letra que matava numa tábua de pedra, como simbolizando um coração de pedra, um coração ignorante, um coração que não tem discernimento espiritual, que não tem vida espiritual, mas agora o Espírito Santo é derramado, a promessa do Pai,
E o Espírito Santo te dá poder para entender a palavra, viver a palavra, praticar a palavra e pregar a palavra como ela deve ser pregada, para vidas serem transformadas pelo poder de Deus. Crerem, entenderem e receberem também a promessa do Pai, pois a promessa é para todos os que forem chamados, desde lá de Pedro, no Pentecostes, até hoje, até a volta de Jesus. Então a promessa é para você ser batizado com o Espírito Santo, compreendendo assim as Escrituras e pregando corretamente esta mensagem, vendo o fruto, vendo as coisas acontecendo, vendo pessoas nascendo de novo, realmente manifestando a glória dos filhos de Deus sobre a terra, sendo isso possível apenas com o batismo com o Espírito Santo, quando então o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E assim compreendemos tudo que o Pai nos fala, toda a sua palavra, todas as escrituras, toda a sua revelação, podemos ensinar, podemos anunciar. E realmente quem dá ouvido, crê, muda, nasce de novo e a obra é realizada. A obra de verdade, a obra certa, aquilo que Jesus veio fazer, veio preparar um povo santo, uma igreja redimida, transformada, batizada com o Espírito Santo, um povo zeloso de boas obras, um povo com a sabedoria de Deus, com os dons do Espírito Santo, dons de discernimento de espírito, dons de ciência, dons de conhecimento, com todos os dons espirituais. Então essa é a obra de Deus. Versículo 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus, obedecendo a Jesus, ficando em Jerusalém, ficar na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eles voltaram para Jerusalém, ficaram ali cantando, louvando, adorando, em Jerusalém, com grande júbilo, sempre no templo, até que o Espírito Santo foi derramado, e então saíram pelo mundo cumprindo esta palavra de Jesus, que se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então começou a obra com o batismo com o Espírito Santo e a pregação, então, da redenção, da salvação, da remissão de pecados, pelo arrependimento, conforme está aqui em Lucas 24, versículo de número 45, 46 e 47. E também Lucas nos cita aqui Isaías, no capítulo 6, versículo 10, falando sobre a conversão. Que eles entendam com o coração as Escrituras, convertam-se e sejam salvos. Então isso foi guardado para que fosse alcançado agora pela pregação de uma igreja batizada com o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos a Ti que haja batismo com o Espírito Santo, a Tua obra sendo realizada, a pregação do Evangelho, boas novas de alegria, de salvação, de vida nova, transformada, novo nascimento, nascendo da água, do Espírito, e podendo Deus alcançar todas as nações com conversão, com arrependimento, com pessoas que praticavam o mal, a mentira, a idolatria, o roubo, Deus sendo transformados agora em filhos de Deus, resplandecendo a Tua glória nesta terra. Vem realizar a Tua obra, continua salvando, abençoando, transformando vidas, batizando com o Espírito Santo. Nós oramos com amor por todas essas vidas, em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.